Olá, bom dia. Sou a professora Luciana, do 5º ano do Centro Educacional Milton Ferreira da Silva. Estamos aqui para mais uma videoaula, sejam todos bem-vindos. Hoje a nossa aula será de História. Iremos começar falando um pouco sobre os movimentos nativistas. Movimentos nativistas a partir do século XVI. Movimentos de contestação ao domínio português e ao aumento da opressão metropolitana. Reações de descontentamento entre os colonos atingidos por tais medidas. Movimentos localizados voltados à resolução de aspectos isolados da relação metrópole-colônia. Não possui na dimensão uma contestação ao domínio metropolitano como um todo e sem que forjasse a ideia de uma nação, que no caso seria toda a colônia. Aclamação de Amador Bueno, de 1641, em São Paulo. Ocorreu um ano após o fim da União Ibérica. A escravidão indígena aumentou substancialmente no período de dominação espanhola. Jesuítas enviados à capitania de São Vicente. Botada dos padres fora, reação dos bandeirantes paulistas expulsando os jesuítas. Aclamação de um comerciante de origem espanhola como rei de São Paulo, alardeando sua ruptura com Portugal. Amador Bueno recusou o título fugindo por 3 dias dos manifestantes. A revolta de Beckman, em 1684, em Maranhão. Criação da Companhia Geral do Comércio do Estado de Maranhão, em 1982, cujo objetivo era monopolizar as drogas do sertão. Presenças de jesuítas, os quais, com o apoio da coroa, impediu a escravização do índio. A Companhia do Comércio vendia produtos europeus a um preço altíssimo e pagava valores insignificantes pela produção local. Os revoltosos, sob a liderança de Manuel Beckman, ocuparam a cidade de São Luís, expulsaram os representantes da Companhia do Comércio e os jesuítas e instituíram um governo próprio. Envio do emissário Thomas Beckman para afirmar lealdade ao rei. Guerra dos Emboadas. Minas Gerais, 1708 e 1709. Conflito envolvendo bandeirantes paulistas de um lado e portugueses de outro, na disputa pelo domínio das áreas coloniais. As jacidas haviam sido descobertas por paulistas, os quais se consideravam os proprietários da região e que, ao mesmo tempo, os portugueses contavam com o apoio das autoridades metropolitanas. A principal luta ocorreu no chamado Capão da Traição, onde mais de 300 paulistas foram massacrados. A intervenção das autoridades portuguesas, assim como a descoberta do ouro em Goiás e Mato Grosso, atraindo os bandeirantes para essas regiões, contribuíram para o fim dos conflitos. Guerra dos Mascates, em Pernambuco, 1710 e 1711. Foi a mais violenta e significativa de todas as revoltas nativistas. Decadência da economia pernambucana desde a expulsão dos holandeses. A aristocracia empobrecida mantinha o domínio político da região através da Câmara Municipal de Olinda, a qual detinha o controle do Porto do Recife. Conquista da emancipação de Recife, através da Carta Régia de 1709, que passou a ser vila independente, conquistando a autonomia política com relação a Olinda. A aristocracia rural de Olinda temia que Recife, além de ser o centro econômico, passasse a ser também o centro político de Pernambuco. Informados, os holandeses invadiram Recife, dando origem à guerra. Com a intervenção de Portugal, a guerra terminou em 1711. Todos os revoltosos foram anistiados, mas Recife manteve sua autonomia e foi transformada em sede administrativa da capitania. A Conjuração Baiana, em 1798.
Conhecida também como Conjuração dos Alfaiates, foi um movimento de características essencialmente populares, contando com a participação e liderança de escravos, mulatos e setores livres urbanos de baixa renda. Transferência da capital para o Rio de Janeiro, esvaziando economicamente Salvador. Ideias básicas em tese são as mesmas da Inconfidência Mineira, ou seja, as do iluminismo europeu. Por outro lado, houve movimentos que superaram em muitos as concepções burguesas. Os movimentos emancipacionistas. A Inconfidência Mineira de 1789. Organizada inicialmente contra a derrama e arroxo na região das Minas, tratava-se a princípio de uma articulação de intelectuais, entre eles Cláudio Manuel da Costa, Inácio José de Alvarenga Peixoto, Tomás Antônio Gonzaga, os padres José de Oliveira Rolim, Carlos Corrêa de Toledo e Manuel Rodrigues da Costa, além de Joaquim Maia, o qual buscou contato com Thomas Jefferson, líder do processo de independência das colônias inglesas na América do Norte, e José Álvares Maciel, o qual buscou o apoio dos comerciantes ingleses à rebelião. As ideias avançadas da República e Liberdade apareciam como forma de se livrar da opressão feita pelo absolutismo e pelo colonialismo, buscando filiação com as luzes europeias. O plano era se aproveitar da indignação da população causada pela derrama para desencadear um movimento insurrecional com vistas à tomada do poder. Entretanto, o movimento foi denunciado por alguns de seus participantes, em troca do perdão de suas dívidas, deletando os planos dos revoltosos ao Visconde de Barbacena, o intendente das Minas. Os inconfidentes nem chegaram a pôr em prática os seus planos, pois o governador suspendeu a derrama e ordenou as prisões dos revolucionários. Foram todos julgados e Tiradentes foi levado ao Rio de Janeiro e condenado à forca. Os demais líderes foram condenados ao desterro, sendo que Cláudio Manuel da Costa morreu na prisão antes do julgamento, tendo-se suicidado, segundo a versão oficial. Foi um movimento que, mais uma vez, passava distante de qualquer reivindicação popular. Houve a participação de setores da elite baiana, no primeiro momento. Entretanto, os membros da elite, os quais buscavam limitar as propostas de transformações sociais, viram-se isolados, retirando-se da articulação. Atraíram o apoio dos setores populares urbanos de Salvador por suas ideias: a república, a libertação em relação a Portugal, a democracia, o aumento dos salários, a liberdade de comércio, além do fim da escravidão, da abolição de todas as formas de preconceitos. A revolta em 12 de 8 de 1798, com os revoltosos espalhando-se pela cidade de Salvador. Entretanto, foi denunciada antecipadamente por alguns traidores, sofrendo pronta repressão das autoridades, as quais saíram inclusive quem eram os cabeças. Com as prisões e assassinatos, o movimento foi totalmente derrotado. Após um ano de prisões e julgamento, as penas começaram a ser divulgadas em 1799, sendo os mais pobres enforcados e esquartejados. Agora nós iremos falar um pouco sobre o governo de Portugal, sobre a chegada da família real ao Brasil. Iremos falar um pouco sobre Dona Maria, considerada a louca, e Dom Pedro II, seu marido, e também sobre Dom João VI, o príncipe regente, e Dona Carlota Joaquim. Dom João VI, príncipe regente. Dom João VI não era rei, pois sua mãe, rainha Maria a Louca, ainda estava viva. Porém, devido à loucura da mãe, era ele quem governava Portugal.
Napoleão Bonaparte, né? A chegada de Napoleão Bonaparte quando ele descobre as nossas terras. A Inglaterra e a França disputavam o domínio de nossas terras, né? Como sempre, na guerra questionavam as nossas riquezas. Começou pelo pau-brasil, depois cana-de-açúcar, café e o ouro, né? Portugal encravado entre duas potências em guerra, Inglaterra e França. A única saída encontrada por Dom João VI foi fugir para o Brasil. Partiu em 29 de novembro de 1807. A saída encontrada por Dom João VI fugiu para o Brasil. Dom João, Carlota, Joaquina e os 8 filhos do casal, Dona Maria Louca, além de criados, ministros, juízes, religiosos, soldados e pessoas ligadas à corte portuguesa, embarcaram rumo ao Brasil. Trouxeram consigo roupas, pratarias, louças, joias, muito dinheiro, quadros, documentos e até carruagens. Vieram cerca de 15.000 pessoas em 14 navios. Aqui nós temos o gráfico que representa a viagem da esquadra, a chegada a Salvador. Depois de 54 dias de viagem, em 22 de janeiro, Dom João chegou em Salvador, Bahia, onde ficou até 26 de fevereiro. Nesta cidade, Dom João assinou decretos importantes, sendo os principais: a Carta Régia, que determinava a abertura dos portos às nações amigas, criação da primeira escola de medicina do Brasil, licença para a abertura de uma fábrica de vidros e outra de pólvora. A abertura dos portos às nações amigas. A abertura dos portos às nações amigas significava que os comerciantes brasileiros poderiam negociar diretamente com comerciantes dos países aliados. No caso da Europa, apenas a Inglaterra, e não precisavam mais vender seus produtos exclusivamente para comerciantes portugueses. Chegaram ao Rio de Janeiro e algumas medidas foram tomadas por Dom João VI. A família real portuguesa chegou ao Rio de Janeiro em 8 de março de 1808 e, como não havia lugar para alojar todos os novos moradores, muitos habitantes dessa cidade foram retirados de suas casas para dar lugares a eles. Fim. Espero que vocês tenham gostado da aula, que tenha sido proveitosa. Faça a leitura explicativa no livro de vocês, as atividades. Um beijo e até a próxima aula.